Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos em Londres, na Inglaterra, na frente do estádio do Arsenal, para gravar este vídeo de prévia desse primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Real Madrid. A decisão começa aqui na Inglaterra e termina na próxima semana lá na capital espanhola. Antes eu quero dizer para todos vocês que eu estou gripada, ou pelo menos com início de gripe, então me perdoem a minha voz, que é capaz de no metade do vídeo ela falhar. Não faz tão frio aqui em Londres, não tá tanto, assim, até o dia tá até bonito e tal, agora começa a esfriar um pouquinho, mas eu estou com muito frio, então eu tô toda agasalhada, mas não tá fazendo tanto frio assim. E me perdoem de novo se a minha voz der uma falhada no meio do vídeo, mas a gente vai falar sobre essa eliminatória entre Arsenal e Real Madrid da Liga dos Campeões, um jogo muito importante, principalmente para o Real Madrid e para o técnico Carlo Ancelotti. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, para quem está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixe o like, os comentários aqui no vídeo e geralmente eu gravo esse vídeo de prévia dentro do estádio, eu estou gravando fora neste momento, porque o Real Madrid está treinando lá dentro, então por isso eu não estou gravando lá dentro, mas o vídeo de pós-jogo acho que conseguirei gravar lá dentro do Emirates. Vai ser a minha primeira partida nesse estádio, cobrindo um jogo de futebol, porque o Real Madrid nunca visitou esse estádio aqui, então também não tive a sorte de aparecer por aqui. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Vamos lá então, vamos falar sobre essa eliminatória entre Real Madrid e Arsenal, ou melhor, Arsenal e Real Madrid, o primeiro jogo aqui na Inglaterra, o jogo de volta no Bernabéu, quartas de final da Liga dos Campeões. O Real Madrid, que só enfrentou o Arsenal uma vez na sua história na Champions, foi lá em 2006, e aquele jogo, aquela eliminatória, na verdade, marca o fim da era dos Galácticos. O Real Madrid perde para o Arsenal no Bernabéu por 1-0, o gol do Henry. Logo, alguns dias depois, o Florentino Pérez, que era então o presidente do Real Madrid, acaba pedindo demissão. O Real Madrid vem aqui para a Inglaterra não para jogar nesse estádio, sim para jogar no Highbury, o antigo estádio do Arsenal, empata o jogo e é eliminado da Champions. Aquela eliminatória marcou, como eu disse, o fim da era dos Galácticos, porque o Florentino sai e depois os restantes dos Galácticos que ainda estavam no Real Madrid também deixam a equipe logo na sequência. Depois, alguns anos depois, o Florentino volta e começa essa nova era Real Madrid, essa nova parte da gestão Florentino Pérez, que é uma das mais vitoriosas, se não a mais vitoriosa da história do Real Madrid. Então o Arsenal tem parte no final da última era, da era dos Galácticos desse Real Madrid. Mas a verdade é que o Real Madrid nunca venceu o Arsenal na Champions, só jogou 2 partidas e nunca jogou neste estádio, porque o jogo de empate naquela eliminatória aconteceu no Highbury, o estádio antigo do Arsenal. Trazer para vocês alguns momentos, digamos assim, das duas equipes que, digamos que dentro dos campeonatos nacionais, o Arsenal não conseguiu competir com o Liverpool, essa que é a verdade, dentro da Premier League, e o Real Madrid ainda está tentando competir com o Barcelona, tem aí 4 pontos a menos que o Barça na tabela de classificação, mas vem num momento muito estranho o Real Madrid. São 2 partidas consecutivas sem vencer, o empate na Copa do Rei da Espanha, que deu a classificação para a final contra a Real Sociedad, e a derrota do último fim de semana contra o Valência, que pesou bastante, digamos, para as críticas, que foi uma das palavras mais utilizadas na entrevista coletiva do Ancelotti, voltarem à tona nesse Real Madrid. A gente sempre ressalta aqui que 3 derrotas consecutivas é algo meio que inadmissível para o Real Madrid. E nesse momento não é com 3 derrotas, mas está 2 jogos sem vencer. 2 jogos sem vencer, já volta todo rum. E claro, pelas atuações que o time tem deixado e pelo pouco futebol que tem apresentado. Antes disso, na Liga dos Campeões, antes da derrota para o Atlético de Madrid, o Real Madrid tinha enlaçado 6 vitórias consecutivas. Aí perde para o Atlético, consegue se classificar. Então, se a gente fizer o recorte Champions, a crise não é tanto assim, mas se a gente tirar e colocar num contexto de que se esperava que o Real Madrid pudesse jogar mais, sim que é um problema, e por isso a palavra crítica apareceu muito na entrevista coletiva do Ancelotti prévia a esse jogo, e ele deixou bem claro: a pessoa mais importante continua confiando em mim e continua acreditando que o meu lugar é esse, que é o presidente do Real Madrid, por isso Ancelotti fecha aí esse momento. A verdade é que defensivamente o Real Madrid está sofrendo muito.
São 61 gols sofridos, nunca antes o Real Madrid de Ancelotti tinha sofrido tantos gols em uma mesma temporada. São 8 gols sofridos nas últimas 3 partidas, todas elas no Bernabéu. E por isso se bateu muito na tecla da questão do sistema defensivo desse Real Madrid, que vai enfrentar o Arsenal, que tem na bola parada uma das suas principais ferramentas. E o Real Madrid é, dentro de La Liga, um dos times que mais sofreu com a bola parada. Por isso se tem falado muito em relação a como o Real Madrid vai se defender em relação a esse Arsenal. O Courtois, que foi o jogador escolhido para falar na entrevista coletiva, até disse: a gente treinou bastante bola parada nos últimos dias, então vamos ver se o Real Madrid está preparado para isso. O Courtois está de volta. Ele mesmo falou na entrevista coletiva que ele se poupou nos últimos jogos, que ele talvez poderia ter, se o jogo fosse da importância como esse, contra o Valência, ter jogado, mas a verdade é que reservaram o Courtois, que voltou da Bélgica com um problema muscular, guardaram o Courtois para esse jogo contra o Arsenal. Então o Courtois vai ser o goleiro do Real Madrid. A gente tem uma pequena dúvida nesse Real Madrid, que tem 6 desfalques para esse jogo, tá? Não tem o Lunin, que nem viajou, vamos ver se ele joga no fim de semana para o Courtois ficar só na eliminatória da Champions. O Ceballos e o Mendy não recuperaram a tempo, que era o objetivo do Ancelotti. O Militão e o Carvajal estão fora por lesões de longa duração e não tem o Tchouaméni. Vamos ver como é que o Ancelotti vai configurar o meio de campo sem o meio-campista francês, que tem sido muito importante nesse momento do Real. Então, o Courtois vai ser o goleiro. Uma das grandes dúvidas, e o Ancelotti reconheceu na entrevista coletiva, é se o Fede Valverde vai jogar na lateral ou no meio de campo. Lucas Vázquez não foi bem no jogo do fim de semana contra o Valência. Eu acredito que o Valverde vai jogar de lateral, mas ele também pode jogar no meio de campo, onde o Real Madrid está com poucos jogadores também para essa partida. Se o Valverde for para a lateral, vai ser Courtois, Valverde, Raul, Asensio e Rüdiger, com Fran Garcia na lateral esquerda, não tem outro lateral esquerdo. Meio de campo seria formado por Camavinga e Luka Modric, que com a falta de outros meio-campistas, principalmente o Valverde e o Ceballos, entra ali para fazer a dupla com o Camavinga. E na frente, Jude Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Kylian Mbappé. Sobre vaias ao Vini depois do último jogo no Bernabéu, quando ele acabou perdendo o pênalti, o Ancelotti disse que não conversou com ele sobre isso e disse que quando o Vinícius Júnior acredita que não faz um bom jogo, no jogo seguinte ele joga muito bem. Foi o que o Ancelotti falou em relação a isso. Vinícius Júnior e Rodrigo, inclusive, têm um retrospecto muito positivo contra os ingleses. Eles marcaram gols em adversários ingleses em 7 das últimas 8 eliminatórias que o Real Madrid enfrentou ingleses, e olha que enfrentou bastante. O Vini tem no Liverpool o seu principal rival europeu, que ele mais marcou gols, 7 gols. O Rodrigo tem no City o seu principal europeu, 5 gols no Liverpool, o Vini. No City o seu principal rival, e o Mbappé também tem no City o seu principal rival europeu, ou seja, os 3 gostam dos ingleses. Inclusive, o Vinícius marcou 7 gols entre Liverpool e City, o Rodrigo marcou 7 gols entre City e Chelsea, o Mbappé marcou 7 gols entre City, United, Liverpool e Newcastle, e nenhum dos 3 nunca jogou contra o Arsenal. Então, nunca marcou contra o Arsenal. É o desafio do tridente aí, que deve ser o do time titular do Real Madrid. E se a gente colocar o Bellingham na conta para o quarteto, o Bellingham também já marcou contra o Manchester City. É verdade que não conseguiu marcar nem contra o Chelsea e nem contra o Liverpool quando jogou partidas contra esses ingleses. Mas só nos centrando nos brasileiros, Vinícius e Rodrigo têm ótimos números contra adversários ingleses. O Real Madrid tem enfrentado muito ingleses nos últimos tempos e tem conseguido se sobrepor nessas eliminatórias. Vamos ver como é que vai ser nessa estreia aqui nesse estádio contra o Arsenal. O Arsenal, que é um time que tem muito menos tradição em estar nas quartas de final da Champions. O Real Madrid já esteve nessa etapa da competição 21 vezes, contando com esta. Vai em busca da 5ª classificação consecutiva para as semifinais e tem um ponto positivo que define a eliminatória no estádio Santiago Bernabéu. Porém, precisa sair com um bom resultado, precisa sair vivo aqui desse estádio, e esse é o grande objetivo do Real Madrid nessa terça-feira. Um time que está sendo bastante criticado, um técnico que está sendo colocado em dúvida, atacantes que em diferentes minutos da temporada foram criticados, enfim, é muita coisa para os jogadores do Real Madrid responderem. A gente viu o treinamento que está acontecendo ainda enquanto eu estou gravando esse vídeo por aqui e estava todo mundo muito tranquilo. É normal, os jogadores do Real Madrid têm muita experiência em eliminatória, inclusive o Ancelotti falou na coletiva que a experiência conta muito nesse tipo de eliminatória. Então vamos ver se realmente o Real Madrid faz valer para seguir adiante na Liga dos Campeões. E você que chegou até aqui no vídeo, não se esqueça, se inscreve, deixa o like e os comentários por aqui, porque agora eu tenho que gravar
o conteúdo com o senhor Fred Caldeira, então bastidores pra vocês. O Fred já tá montando ali o equipamento. Eu saio. Dá oi pra galera, Fred. Se inscreve! Se inscreve! Eu saio aqui deste vídeo aqui e vou para o nosso vídeo da TNT. Beijo pra vocês. Até amanhã, gente. Não se esqueçam, hein? Terça-feira, esse Arsenal e Real Madrid, vocês acompanham com a gente na TNT e, claro, todos os jogos da Champions na Max. Um beijo pra todo mundo.